vez mais, velho. Cavalheiros, eu estou diante de uma das maiores controvérsias automotivas desse século. Esta é a Porsche 911 GTS 992.2, um carro que mudou o conceito de um dos carros mais tradicionais da história. A 8ª geração do 911 muda tudo aquilo que você conhecia sobre um 911. Com isso aqui, ó, o T-Hybrid, ou um sistema híbrido, ou mild hybrid, com um turbocompressor gerador. De acordo com a própria Porsche, essa transformação ela é mais importante e emblemática do que quando o primeiro 911 ganhou a sua primeira turbina na versão 930, ou também quando ele passou de um motor refrigerado a ar para um motor refrigerado a água. E aí a minha dúvida é, essa transformação é para o bem ou para o mal? É isso que eu vou tentar explicar para vocês nesse vídeo. Vamos mostrar para vocês as partes eletrônicas que foram adicionadas aqui. Vou mostrar para vocês o turbo híbrido. Vou explicar um pouquinho tecnicamente sobre como está funcionando esse sistema novo. E depois no final a gente vai dar uma volta. E aí vocês vão ver a patada do negócio. Porque esse carro está andando mais que 911 turbo, né? E eu falei tanto novos aqui no vídeo que o afegão comum não sabe nem do que eu estou falando. Mas calma, eu vou mostrar para vocês com fotos, para vocês terem a referência e vocês entenderem o quão relevante é esse projeto dentro da família, ou da 8ª geração, aqui nesse caso, da família dos 911. Certo? Certo. E aí? O que você acha? Vai dar certo? Então, cavalheiros, antes da gente entrar nos aspectos técnicos, eu preciso lembrar também que essa daqui é um facelift. A 992.2 é aquele momento da vida útil do 911 que a Porsche dá um tapa estético. Clica um botox, dá aquela esticada na cara e a gente espera que o resultado disso sempre seja muito bonito, mais belo que o anterior. E aqui, de fato, os caras acertaram. Não é sempre que acerta, mas aqui acertaram, né? O que chama a atenção, por exemplo, na configuração desse carro aqui, fora esse prata gelo, né? Que na verdade a gente tem duas cores de acordo com a incidência da luz aqui. A gente pode ter um prata mais para o branco, o carro na verdade com luz forte, assim ao meio-dia, parece branco. E aí longe, na sombra, numa luz indireta, ele começa a trazer esses tons de cinzas mais sólidos, né? Que lembra um pouquinho o sólido daquele giz, só que o giz de repente ficou datado, né? Ficou velho. E esse aqui acho que é a grande substituição dessa cor. Muito bom gosto na configuração aqui, de fato. E aí, na ponto 2, nós temos esse carro sendo configurado com os faróis HD Matrix, né? Ou High Definition Matrix, talvez, que segue esse padrão quadrado dentro do oval do 911, numa nova leitura, numa nova estética. E, enfim, isso aqui é um farol adaptativo, né? Tem toda uma questão tecnológica aqui de iluminação adaptativa ali, utilizando a câmera do carro, que a gente já viu em alguns modelos, mas com esse acabamento escovado aqui por dentro, máscara negra, belíssimo, belíssimo farol, belíssimo bom gosto. E a outra alteração mais evidente aqui nas linhas exteriores do 911 nesse facelift são essas novas grades dianteiras aqui com as aletas na vertical, né? Perceba que o 911, que sempre foi um carro muito arredondado em todos os seus formatos devido à sua origem lá no Volkswagen Mark I, começa de repente a ter linhas mais chanfradas, como se fossem desenhadas ali com um sisal ou esculpidas, que traz esse contraste muito interessante que a gente vê até na cor, né? O carro de uma cor um pouco mais clara, junto com os apliques aqui em preto fosco. Assim, eu fiz o react desse carro quando ele estava sendo lançado pela Porsche lá na minha mesa, a gente só viu o vídeo, e na hora eu falei, putz, a frente é interessante, mas estranha, vamos esperar para ver ao vivo, né? E ao vivo eu digo para vocês que hoje isso aqui faz bastante sentido, principalmente para uma GTS. Lembrando que essas aletas também, elas são ativas. Isso por uma questão aerodinâmica,
o carro vai fechar as aletas. Quando ele não precisa do arrefecimento aqui dos radiadores, que estão aqui atrás dessas aletas, não precisa fazer esse arrefecimento, ele fecha as aletas. E aí o perfil aerodinâmico do carro muda, ele fica um pouquinho mais eficiente, economiza um pouquinho mais de combustível. Mas lembrando, a gente tem uma plataforma híbrida aqui, né? Isso faz muito mais diferença do que aletas. Já aqui na lateral, diferenças estéticas muito sutis, né? A gente percebe alguns volumes diferentes ali, por exemplo, nesse chanfro aqui do para-choque, tem um vinco novo aqui, né? Nas caixas de roda, etc. GTS ainda tem essa opção da gente configurar o carro com a roda de cubo rápido, né? Muito clássica na Porsche. Eu gosto muito desse desenho que eles têm aqui. Tem duas formas de você apertar essa roda. Foi no vídeo da GT3 que eu mostrei aqui para vocês o funcionamento desse cubo rápido. Dá uma clicada aqui para você dar uma olhada para ver como é que funciona. As duas formas de a gente apertar: torquímetro ou lendo as referências aqui nessa escala que a gente tem ali em graus. Certo? Lembrando também que a GTS vem com os pneus traseiros mais largos, os pneus 315, e você já sabe que o lugar de você comprar o pneu do seu carro é lá no site da pneustore.com.br e o cupom de desconto é o Nada Mal, certo? Num conjunto de 4 pneus para esse carro, por exemplo, o desconto é maior de que R$1.000. É só você digitar Nada Mal lá no final, com tudo em maiúsculo, e aí você ganha um belíssimo desconto. E você vai precisar de pneu aqui para esse carro, porque o que está andando isso daqui é uma coisa surreal, de outro mundo. Diferente da Turbo, que é 4x4, aqui é só na traseira. Já aqui na traseira, acho que a maior transformação do desenho da 911 aqui dos originais, do 992 original, está aqui na traseira. A gente também vê esses ângulos, né? A gente teve uma pequena releitura da asa. Nós temos uma releitura da lanterna, certo? A lanterna agora está dividida em 2 andares. Nós temos o feixe principal aqui, que inclusive a iluminação ela é dividida, ela desaparece nessa faixa, apesar de ela ser uma lanterna inteiriça, quando você está freando. E aí foi deslocado aqui para a área onde era o pisca anterior, né? Um segundo linha de freio, linha de ré, o próprio pisca está integrado aqui. Veja que nesse modelo aqui, o brake light também está da mesma cor da lanterna traseira, né? Eles tiraram aquele 11 que ficava aqui na grade, os modelos que não tinham asa principalmente. E aqui atrás também, embaixo, a gente tem esse desenho que lembra um extrator, mas lembrando que esse aqui é o extrator pro intercooler, né? Se você viu o novo... Eu tenho tanto vídeo de 992 aqui no canal, eu já expliquei tanto desse carro, seja a versão Carreira, a Carreira S, que eu explico como é que é o fluxo aqui do intercooler, que fica aqui embaixo da asa, depois a turbo, tem tanta coisa de 992 aqui no canal. Então eu vou deixar um aqui para você ver como é que funciona esse sistema de captação e exaustão de ar aqui para os intercoolers nesse vídeo aí. E no final aqui junto também disso, eles integraram as duas ponteiras, né? Que tipicamente aqui no 911, em várias gerações, a gente tinha ponteiras simples assim, alinhadas, quase que uma do lado da outra no meio do carro, certo? Aqui, um pouco maiores. Bom, mas na verdade a polêmica desse carro não está no exterior, certo? Até que foi bem comportado as mudanças. Uma das polêmicas que nós temos na nova geração aqui do 992.2 são as transformações que foram feitas nos instrumentos e nos botões, que são os mecanismos com o qual o motorista tem acesso para fazer a interface homem-máquina aqui. E aqui, para muita gente, a Porsche andou para trás. Primeiro, começando com o principal, que é o painel de instrumentos, foi substituído por uma tela inteiramente TFT. Na versão anterior do 992, nós tínhamos aqui o conta-giros do motor sendo ainda um instrumento analógico, um relógio com um ponteiro que é movimentado por um motorzinho que indica as rotações do motor, e aí eles dividiam o restante dos instrumentos em 2 telas separadas. Aqui no facelift tudo mudou, que traz uma personalização, né? A questão, por exemplo, de navegação do carro. Trouxe também aqueles instrumentos do GT3, que em vez de 5 instrumentos, né, ou 5 anéis, que era o desenho típico de 911 desde a sua concepção, você tem a versão de 3 instrumentos, né? E isso era uma reclamação muito sábia do 992 da primeira geração, que a maioria, geralmente, os instrumentos externos ficavam sobre o aro do volante quando você estava dirigindo o carro. Então não dava para ler, né? E aqui nessa reconfiguração, seja no modelo de 5 ou o de 3, trouxe um pouquinho mais de configurabilidade, se é que existe essa palavra aqui para o instrumento. Outra coisa que era clássica, eterna no 911,
era o esquema de chave aqui, de partida, né? A chave de ignição era um mecanismo físico que você girava para dar partida do motor do lado esquerdo. Aqui, substituído por um botão de start-stop, polêmico, isso daqui. Não vejo nenhum tipo de evolução no meu ponto de vista disso daqui. E por fim, alguns dos botões foram também substituídos por funções aqui de toque. E a gente sabe que isso tinha sido visto como uma evolução e hoje as montadoras que já fizeram esse salto estão voltando atrás e estão botando botões físicos, porque eles são muito mais confiáveis, principalmente quando você está tocando um carro esportivo, que você não está tateando para saber o que você quer. Você quer fazer a função e você quer ter a resposta de que você fez a atuação correta no botão com o movimento dele, certo? Mas eu estou falando de besteirinha, gente. O que interessa aqui é o powertrain. Isso é revolucionário e polêmico. Então a principal fonte de controvérsia e de transformação na plataforma do que você conhece como um 911 e tudo que isso reflete no comportamento do carro, na dinâmica, nos números de tempo, de pista, de 0 a 100, etc., foi feita, né, tem origem nessa transformação que foi feita no powertrain, ou no trem de força, ou no conjunto de motores e transmissão que empurram esse carro para frente. E também desaceleram, e também regenera, e também um monte de coisa que até então nunca foi vista no 911, né? Então esquece o motor Boxer 6 cilindros 9A2 Evo, que inaugurou na 992.1, certo? Esse foi o motor que eu já mostrei aqui no canal inúmeras vezes, tá? No lugar daquele 3 litros com 2 turbinas, o GTS tem um novo motor de 3,6 litros, então o deslocamento aumentou aí por volta de 20%. E o motor perdeu as 2 turbinas e ganhou apenas um turbocompressor aqui desse lado. E ele é um turbo híbrido, já vou falar bastante desse turbo aqui. As outras alterações que foi feita, além do aumento do deslocamento do motor, a Porsche ainda conseguiu baixar o motor. O 9A3 ele está por volta de 100 milímetros aqui mais baixo em relação ao 9A2 Evo. Se você pensar, o motor aumentou e ainda assim os caras conseguiram botar ele mais baixo, o que mostra que o 9A3 é um motor completamente novo. Certo? Ok. Junto do motor a combustão, né? 911, configuração do Fusca, motor aqui no lugar errado, na traseira do carro, apesar que o nome dessa plataforma é plataforma de motor central, é uma bagunça desgraçada, né? Mas esse desequilíbrio, né, do local de instalação desse motor, que dá a característica do 911, aqui de instalação, olha só, tem Volkswagen AG aqui, ó. É o mesmo sensor, talvez, do Golf de altura, né? Aí eu tenho aqui, ó, peças feitas na Alemanha, peças feitas na Hungria, peças feitas na Suíça. Eu sei que vocês estão pegando que eu busque uma específica, né? Um lugar específico de fabricação, que eu já mostrei nos outros vídeos. Será que tem aqui? Com certeza vai ter, quer ver? Reino Unido, o bagulho é internacional agora, hein? Sérvia, que legal isso, cara. Isso é muito inesperado. Hungria, Alemanha, Sérvia, Reino Unido. Que mais que eu falei aqui? Romênia. Achei um Romênia, cara. Que coisa louca, velho. Enfim, curioso. Eu tava esperando aqui um Made in China, porque a gente tem bastante coisa lá no 9A2 Evo com a fabricação em China. E eu acho que isso é muito relevante, né? Isso é uma observação relevante de onde a Porsche foi encontrar os seus fornecedores, né? Contra a tendência que a gente tem na indústria de todas as montadoras grandes, né? De fazer a fabricação dos componentes separados em outros países lá da Ásia, né? E aqui eu estou vendo diversos países menores da Europa fabricando mangueiras, sensores, tubulações, né? Que compõem a plataforma 9A3. Muito curioso. Para você isso daqui não vale nada, mas para mim isso é muito interessante. São os bastidores da indústria, né? E como a questão política aí está dividida. Enfim, não vim falar disso. Junto do motor a combustão aqui de 3,6 litros, nós temos a transmissão. E entre o motor a combustão e a transmissão, nós temos um motor elétrico. Ali por volta de 56 cavalos
E chega aí, achei o China. E é justamente o motor elétrico. Aqui do meu lado eu tenho, a título de ilustração, eu já mostrei algumas vezes esse câmbio aqui no canal, mas esse é um câmbio PDK de 992.1, certo? Então esse foi o primeiro câmbio de quando a oitava geração do 911 foi lançada. Esse era o câmbio que eles já estavam fabricando nessa época. E nessa época não tinha nenhum carro híbrido, não tinha a pretensão, né, de fabricar um 911 híbrido. A Porsche nunca tinha falado no lançamento dessa primeira geração sobre essa palavra, híbrido. Mas veja que aqui na transmissão, na parte entre o motor a combustão e a transmissão, eu tenho um buraco. Então esse câmbio PDK da ZF, quem fabrica esse câmbio é a ZF, não é a Porsche, certo? Eles já tinham feito uma previsão aqui, ó, para botar algum tipo de motor elétrico complementar. A gente tem aqui no espaço da carcaça. Sim, eu tenho o eixo aqui do diferencial, né? O diferencial está aqui, então eu tenho o semi-eixo que passa por aqui, mas perceba esse buraco que eu tenho aqui. No vídeo do 997, que eu mostro também a gente trocando a transmissão, a Doppelkupplung aqui dentro, a embreagem do motor a combustão fica atrás dessa tampa, né? E lá no 997, essa tampa ela estava aqui, ó. Então perceba o espaço que os caras deixaram aqui desde o início, fazendo a previsão que talvez em algum momento a 992 ia ganhar um motor elétrico. Isso também tem a Panamera, né? A gente precisa citar que a Panamera também já tinha um PDK com o motor elétrico antes da gente falar do 992. Então lá a gente tem um motor elétrico relativamente leve, né? São apenas 56 cavalos. Você tem sedãs aí que entregam muito mais potência, né? No seu powertrain híbrido, nos câmbios ZFs, a ZF8 automático, né? E no 911 e 992.2 apenas 56 cavalos. Então beleza, aqui eu tenho um motor elétrico, motor de baixa potência de certa forma. Isso faz parte do sistema elétrico que é compartilhado com o outro gerador desse carro, que está aqui, ó, essa turbina Borg-Warner. Primeiro vamos lembrar do 9A2, 3 litros, com duas turbinas, né? O Carrera S, o Carrera GTS anteriores. A gente tinha o motor 6 boxer com os pistões aqui trabalhando nesse sentido. 3 cilindros tinham um coletor de exaustão para esse lado, como a turbina aqui, e os outros 3 cilindros, outro coletor de exaustão com uma outra turbina desse lado. Aí a gente tinha um escapamento que se juntava aqui e saía nas ponteiras, certo? Veja como está tudo diferente aqui e muito parecido com o 930 que eu mostrei aqui no canal. Como a gente tem uma turbina só e a gente tem exaustão dos dois lados, a Porsche teve que fazer uma comunicação com um duto um pouco mais longo aqui para esses cilindros e isso vai ter influência direto no ronco desse carro. A gente já acompanha isso há algum tempo aqui no canal, então vai ser impossível a gente fazer uma equalização perfeita dos pulsos de exaustão aqui desse carro. Mas veja que eu tenho aqui, ó, um coletor para esse lado, né? Que ele se junta num Y e aí entra na caixa quente da turbina elétrica, certo? E perceba uma coisa, não tem wastegate. Esse é um turbo que não possui controle de carga. Olha, mas a função do turbo não é justamente entregar mais carga para o motor? Logo, como é que ele faz esse controle? Se eu não tenho um mecanismo principal de controlar o quanto de trabalho o turbocompressor está entregando, que chama wastegate, já vou falar um pouquinho mais disso. Depois vamos continuar por aqui, ó. Escapamento, vem filtro de partículas menor, filtro de partículas maior, aí o escape ele dá uma volta, né? Eu tenho uma válvula aqui que vai controlar a saída ou para cá, para o abafador, veja como é complexo isso, ou se abrir a válvula ele tem um caminho mais curto e sai por essa ponteira. Se a válvula estiver fechada, interrompe esse duto, o gás vai ter que fazer um caminho maior, passa por lá, por um flexível, entra dentro desse abafador, que está do outro lado, onde seria a outra turbina aqui, né, nos carreiras anteriores, e aí sai por esse duto e sai por aqui. Veja a complexidade que nós temos do sistema de exaustão, que está desequalizado, mas ainda assim ganhou um ronco bem característico. Vamos falar da parte do e-turbo, bem mais perto. Então vamos lá, senhores. A função do turbocompressor em qualquer motor, seja aquele Fórmula 1 do Nelson Piquet, seja o teu Up TSI, certo?
é aproveitar a energia que é desperdiçada da combustão original do motor em forma de calor e pressão. Grande parte da energia, se você imaginar calor e pressão, são formas de energia. Que se você botar um mecanismo que consegue captar isso e você redirecionar essa energia para o motor, você acaba tendo uma máquina mais eficiente, termicamente falando e bem resumidamente falando, ok? É um pouco mais complexo que isso, mas a função do turbocompressor é aproveitar a energia contida aqui nos gases de exaustão, certo? Fazer com que ela gire uma roda, né, num turbocompressor original. A turbina do turbocompressor está ligada a um compressor que vai pegar ar da atmosfera e vai comprimir para dentro do motor. A questão é o seguinte, a energia ela é quantificada, eu consigo calcular o quanto de energia eu tenho aqui dentro e no motor a combustão turbo comprimido, o que eu estou fazendo é pegando essa energia contida nos gases de escapamento e jogando para uma máquina que tem por volta de 25% de eficiência. Essa mais ou menos é a eficiência média que nós temos de conversão de energia no motor a combustão. 25% vão ser transferidas em energia cinética, né? Ou força, que vai empurrar as rodas e vai empurrar o carro para frente. O restante dessa energia é perdida novamente em forma de temperatura e pressão nos gases de exaustão. E se eu continuasse com uma turbina para aproveitar essa energia térmica e ao invés de jogar ela para dentro do motor a combustão, eu jogasse ela para um motor elétrico? Não é mais eficiente, porque a eficiência de um motor elétrico está na casa dos 90% para cima, dependendo do motor de maneira geral, certo? Em vez de 25%. Então, dessa forma, eu consigo fazer um aproveitamento energético dos gases de combustão, aqui do motor a combustão, e eu consigo ter um aproveitamento energético muito mais eficiente. E isso se dá por causa dessa caixa aqui, ó. Num turbocompressor eu tenho só turbo e compressor. Num turbocompressor elétrico eu tenho turbo, compressor e um motor elétrico. Literalmente, eu tenho um motor elétrico que serve tanto como motor para acelerar o compressor e jogar ele na fase de alta eficiência dele, já vou explicar isso, mas também como gerador. Então, quando a gente está com os gases e a pressão aqui numa temperatura específica, o motor pode entrar como um freio para segurar essa energia, recapturar ela e jogar dentro de um sistema elétrico. E aí ela pode ser divertida tanto para um motor que vai empurrar a roda, vai ajudar a produzir força para gerar essa roda, ou eu posso gerar também o compressor do motor, que aí a gente entra numa outra questão que esse turbocompressor também resolve um dos outros problemas de turbocompressores. E aí como é que eu explico isso? Então é o seguinte, todo compressor ele vai ter uma área de eficiência relacionada à pressão que ele está trabalhando e ao fluxo dos gases que está circulando lá dentro a cada rotação, né? Na entrada lá da boca do compressor tem uma relação. E por isso que você tem turbinas pequenas que constroem pressão rápido, giram rápido, mas em alta estrangulam. E por isso que aquele turbão grande, ele vem assim pequeno, né? Quando você tem essa escalada, significa que o compressor ele está começando a gerar e ele está conseguindo lidar tanto com o fluxo quanto a pressão ao mesmo tempo na sua área de eficiência, certo? E a gente tem esses mapas aqui de compressor que explicam mais ou menos como isso funciona. Então existe uma relação da razão de pressão, ou seja, a pressão que está antes do turbocompressor, ou a pressão atmosférica, e a pressão que está dentro do motor, essa é a razão de pressão, e a gente tem uma razão de fluxo, ou dependendo, quilos por segundo aqui nesse gráfico, mas pode ser outras unidades de medida aí, sistema imperial, etc. Certo? E aí nós temos esse desenho aqui, né? Esse compressor aqui, você percebe que a gente tem esse desenho que parece uma montanha ou uma ilha, né? E se a gente vê aqui, ó, nesse ponto mais alto da ilha, se isso aqui fosse um mapa topográfico, eu tenho o número aqui, ó, 0,77, certo? Se eu descer o primeiro degrau da ilha, eu desço para 0,76. O terceiro degrau da ilha, 0,75. 0,74, 73 em diante,
certo? O que significa isso? Significa que esse compressor ele é mais eficiente com esse fluxo de ar nessa razão de pressão. Ou seja, essa é uma turbina para trabalhar de, se fosse pressão atmosférica 1, de 2 pontos bar de pressão a 2,8, que corresponde a essa ilha aqui, nessa razão de fluxo. E aí geralmente isso aqui tem a ver com a eficiência volumétrica do motor. E tem um terceiro elemento desse gráfico, que é a quantidade, a velocidade do compressor, que está desenhado aqui nessa linha mais preta aqui, ó, certo? Quanto mais longe tiver essa linha preta, maior é a velocidade do compressor. Aqui no caso está sendo medido por metros por segundo, mas entenda assim, ó, que quando você dá a partida no avião, né, você tem lá a turbina, ela começa a girar, ela está girando pouco, aí ela vem girando e a sua velocidade vem aumentando, até que ela chega na zona que ela foi feita para trabalhar. Aqui no caso, eu estou falando de velocidade de compressor. E quem controla isso, ou seja, se a turbina estiver saindo dessa velocidade, o motor elétrico pode entrar e frear a turbina. Se a turbina estiver muito devagar, ou seja, você está saindo lá estacionário, você começa a sair, começa a acelerar o motor, né, e tem pouco fluxo, a gente precisa acelerar essa turbina para que o rotor trabalhe nessa faixa de rotação. O rotor da turbina, não o motor a combustão. E quem que faz isso? Aquele motor elétrico que está no meio do turbocompressor. E aqui está, eu acho que a grande inovação do 911 GTS, que utiliza os gases de exaustão para fazer a regeneração e carregar baterias, que pode entregar tanto força diretamente nas rodas, com aquele motor chinês que a gente viu lá, entre o motor a combustão e o câmbio, ou para acelerar a turbina, para ela estar sempre mais eficiente, para quando eu pisar no acelerador, eu tenho dentro do motor 2,4 bar de pressão, eu não tenho mais turbo lag, certo? E eu também não preciso mais ter um controle de wastegate. A turbina ela vai estar sempre aqui. No motor anormal, onde a gente tem um turbo acionado por wastegate, a gente não tem esse motor elétrico acelerando ou freando, a única coisa que vai girar a turbina são os gases, né? E isso é da onde vem o turbo lag, porque a gente vem desse fluxo, o carro está lá 2.000 rotações, você está lá com meia carga, aí você aperta fundo, aí a turbina vem. E aí ela atinge a área de pressão dela. Só que aí o que acontece também? Ela geralmente caminha para cá, porque o motor vai respirar mais e você está já na pressão alvo, né? Então o gráfico de pressão normal assim, geralmente, eu acho que eu consigo até mostrar para vocês isso. Olha lá, eu tenho o mapa de compressor, um compressor Garrett, aqui é uma GT2871R, 71 milímetros, certo? Uma caixa com a R de 0,6. E eu tenho aqui, ó, pressão e fluxo. E aqui a gente tem o mapa da, vamos dizer, o mapa da wastegate, vamos botar desse jeito, certo? Na linha vermelha seria um mapa que está calibrado para 20 PSI. Então o turbo vem construindo. Está longe da sua área de eficiência, veja só. Esse compressor ele não está adequado para esse tipo de aplicação. Tá? A gente está longe da área de eficiência do motor. A gente está nessa 1, 2, 3, 4. Com 4, o compressor está por volta de 71% de eficiência. Ou seja, 71% da energia que está sendo aproveitada aqui vai ser convertida em pressão. O restante, o que vira? Calor, né? Por isso que você tem intercooler, etc. Então o remap é justamente isso, você sair aqui dessa área de pressão, você aumentar a pressão de trabalho do motor e ainda assim está dentro de algumas zonas de eficiência da turbina. Tem carro que está trabalhando aqui, ó, certo? Então uma 320 você vai sair daqui e você vai atingir aqui. Você vai para um remap de 330, por exemplo, né? E vice-versa. Vamos botar na rua, vamos dar as impressões agora desse conjunto novo. E eu vamos pegar uns logs, vamos ver o quanto de pressão está trabalhando, como é que a fábrica fez a estratégia de mistura e ponto também. Vamos dar uma olhada, temperatura de admissão, né? Porque a gente tem um 3.6 lá, produzindo apenas 500 cavalos. Se a gente tirar o motor elétrico ali, o que é muito pouco. Então eu vou chutar que a mistura está estequiométrica, eu vou chutar... impossível esse motor estar trabalhando com
com 1.4 de pressão, 1.5, mas não chega, que é a pressão de trabalho da GTS anterior. Ponto, não faço ideia. Vamos ver como é que trabalha esse motor fazendo um log. E a gente termina esse vídeo, né? Vocês querem ver o carro acelerando? E ninguém... Viajei demais, né? Não sei por que eu entro nessas coisas, mas vem. Então vamos lá, gente. Eu já fiz muito disso na minha vida. Log de 911, sozinho, calibrando o carro, terminando o projeto. Fiz demais. Vocês acompanharam essa história aqui no canal, né? E fiz de todas que você pode imaginar. E a gente vai ver esses parâmetros de funcionamento. Eu vou deixar isso daqui com o Henry, porque agora vai rodar o log e a gente vai dar uma acelerada. Que é isso que interessa, né? É isso que vocês querem saber. E lembrando, né? 992 carreira. Deixa eu ver como é que eu vou fazer com o Henry. Beleza. 992 carreira já era impressionante quando ela lançou, inclusive. Pera aí, aqui é tudo feito nas coxas, entendeu? Guilherme, que absurdo, é assim que você faz o marketing da sua empresa? Eu, graças a Deus, não preciso fazer mais marketing. Graças a Deus. Fica aí. Vamos lá. Aqui o negócio é diferente. Onde é que a gente estava mesmo? Vamos ver, já temos temperatura? Já. Onde está a chave? Está aqui. Isso é outro problema com o carro, que é a chave elétrica, né? Às vezes o cara deixa no para-brisa, depois você vai descobrir depois que a chave não está no carro, né? Detalhe, né? O carro está com 140 quilômetros. E o dono, ele é um grande amigo nosso aqui de longuíssima data. Piloto, já teve vários 911. Ele falou: Guilherme, dá uma acelerada que eu não tive nem tempo, certo? Então, um abraço para o proprietário pela oportunidade também, ok? Então vamos lá. 911 GTS faz sentido? Ou... Certo. Eu ainda não consegui processar o que aconteceu agora. A gente tem que fazer isso de novo. Olha lá. Antes que libere aqui, dá uma olhada. Eu tenho uma barrinha verde de carregamento. Que interessante isso. Uma barrinha verde de carregamento aqui do sistema elétrico. Eu tenho a indicação de bateria aqui embaixo, né? A indicação do tanque de combustível, eu acredito que seja essa. Aqui embaixo, tá tudo diferente, né? O que mais que nós temos aqui? Tudo diferentão. Olha lá, agora eu tenho uma visão geral do painel. Agora eu tô dentro de uma GT3, né? Com os negócios de pneu ali do lado, umas barras mais simples de temperatura. Indicação da marcha ali. Tananã. Tananã. Medidor de energia. Não quero. Ele some. Agora eu quero. Então isso aqui de verde carrega. E isso daqui é a entrega de torque do sistema elétrico. Que loucura. É tudo... Você tem que se adaptar de novo, né? É quando você tá mais velho, isso é mais difícil, né? Rapaz!
outra coisa que chama atenção é que, assim, ronco não tem tanta diferença assim, não tem, ok? Essa é a primeira impressão. Ah, mas Guilherme, mas põe um escapamento. Zé, o problema é a programação do negócio. Puta, tá crescendo cada vez mais, velho. Ainda uma 992, cara. Que é aquele tração traseira com impressão de 4x4. Tá? E engraçado, eu não senti, pelo menos impressão agora, ter aquela dianteira um pouquinho mais leve, né, que o normal na entrega de torque. Aqui a gente está falando de 61 de torque, mais constante, né, uma mesa, e tô curioso para ver o log, já vamos dar uma olhada nisso, mas sei lá, eu já perdi a referência já. Será que isso aqui tá andando mais que uma turbo? No autódromo, pelo menos? Rapaz, é que falta o ronco, né? Cara, a ausência de ronco é impressionante como que o ronco ele influencia na experiência como um todo, né? O carro pode estar até mais fraco, mas se ele tá roncando forte, né? Ó! Quando ele ronca mais forte, parece que tá mais rápido. Vamos dar uma olhada nesses logs, cara. Caralho. Então vamos lá, cavalheiros. Vamos dar uma olhada no mapa da fábrica para o GTS, né? Dando uma olhada aqui. Pressão de trabalho absoluta, nós estamos por volta de 2.2 bar cravados. Deixa eu mostrar a curva aqui para vocês. Olha que interessante, né? Eu tenho 100% de acelerador aqui e o carro tá cravado em 2.1, em algumas puxadas ele faz 2.2, né? A gente vê que é o teto do carro. Mais ou menos é isso que ele fica buscando. Vamos ver aqui. Olha lá, 2.2, né? Temperaturas de EGT super constantes, 750 graus. Então aqui é onde parte da regeneração daquele turbo trabalha. Para quem não sabe, não conhece esse número, esse é um número baixo, tá? Para o sistema que a gente tem aqui. 2.2 bar de pressão. 1,3 vai de pico, né? Constante, flat, e é muito pouco, né? Outras coisas que chamam a atenção, o máximo de ponto aqui 24 de ponto, que absurda. Olha a borboleta fechando no finalzinho, mesmo com o cara pisando, e mistura estequiométrica, sabia, isso aqui eu via desde a Panamera. E olha só, o torque calculado do motor a combustão, eu estou falando de 114% de 570 Nm. Se eu pegar aqui 570 Nm vezes 1,115, eu tenho 65 kgf de torque. Aqui, senhores, é onde a gente separa dinamômetro feliz de realidade. Esse é o cálculo de torque produzido pelo motor a combustão, certo? Então, em outras palavras, quer saber se o teu preparador ele está inventando o número ou não? É só pegar o torque calculado na CAN, que eu acabei de pegar e mostrar para vocês aqui, e comparar com o resultado de roda que está dando lá, né? Mas o que interessa aqui? Qual que é a análise que eu faço da preparação dessa calibração? É uma preparação muito parecida com a Panamera 4S que eu mostrei aqui no canal, certo? A mistura o mais estequiométrico possível para ter uma boa eficiência de combustível, para ter uma baixa emissão de CO e HC, certo? O motor basicamente está trabalhando com um ponto para 3,6 litros, 24 graus de ponto,
É nível quase assim de... que motor que tem algo parecido? Panamera 4S também trabalha, porque lá também é um motor até um pouquinho menor, né? Um motor de 3 litros. Mas assim, é bastante ponto e pouca pressão, né? Então trabalhando assim, tentando deixar o motor sempre cheio, mas não encher muito para você não ter que compensar com combustível, extrair o máximo que dá com o avanço de ignição e mistura sempre estequiométrica, né? E aí o controle de temperaturas não é feito mais, não é mais tão importante a questão de mistura, né? Você utiliza o próprio turbo híbrido para frear isso e aí reaproveitar essa energia e transferir ela para um motor elétrico, por exemplo, né? Muito curioso, né? Muito curioso. Então, em outras palavras, o que eu estou falando aqui, senhores? Eu estou falando que a nova GTS, ela está com uma preparação super fraquinha, né? Tem muito potencial para ser explorado aqui na turbina. Lembrando que eu estou com um motor 3.6 litros e assim, eu estou muito próximo da 992 Turbo da geração anterior. E ali, assim, com 1,6 kg mais ou menos, a gente está na faixa ali dos 800 Nm, né? 20 quilos a mais. É mais ou menos esse o potencial do carro. A grande questão é que hoje a gente não consegue fazer a calibração dessa central devido a um bloqueio, então eu não consigo remapear a central para aumentar esses níveis de razão de pressão, né? Trazer a mistura para um lado um pouco mais seguro e ao mesmo tempo com maior produção de potência, né? Para quem prepara carro e vê de Lambda, né? Num carro produzindo 500 cavalos, né? Faz assim, né? Como assim tá rodando com? Mas é normal, senhores. Para quem está trabalhando com preparação, talvez não conheça esse outro lado da calibração de fábrica que a gente vê na 4S, por exemplo. O Panamera 4S tem a mesma estratégia de lâmpada estequiométrica com motores aí produzindo 400, 500 cavalos, né? E o restante, que é o controle da EGT, né, que nem eu falei, é controlado lá pela turbina elétrica, né? Então, se desse para fazer o remap aqui, se eu pudesse subir nem meio quilo, né, de pressão, já ia dar uma bela diferença. Que no final, para alegria dos concessionários, certo? Significa menos problema entrando, né? Tô errado? Não tô. Mas, por um outro lado, essa é uma desvantagem desses carros. Se você parar para pensar, o que adianta a gente comprar hoje um 911 com ronco de liquidificador, né? Isso tem sido um pouco a história, por exemplo, da 296, que é um carro que está girando muito rápido de mãos, porque faz parte hoje da experiência de um esportivo a questão sonora. Não que esse carro não tenha ronco ruim, mas é incomparável a intensidade de ronco que eu consigo na 992.1, e isso vai refletir nas vendas desses carros também, tanto na quantidade de aquisição, tanto também no pós-venda, né? Então eu posso botar, de certa forma, sendo isso um ponto de vantagem e desvantagem para o 911 de nova geração. A outra questão é o que esse botão vermelho faz. O carro anda mais, o que mais você esperava? E ainda sobrou 5 segundos. E vamos dar uma olhada para ver se a pressão de turbina aumenta com isso. Chuto dizer que tá tudo vindo do motor elétrico apenas. Não mudou nada. Pressão, ponto, pelo menos nessa última puxada, né? Caralho, que coisa bruta, mano. Que é tração traseira, velho. Isso aqui é um trunfo do 992. Pouca coisa anda igual, velho. Pouca coisa anda igual.
Dá para escutar um sopro também, um barulhinho assim de um e parece que ele sempre fica na mesma frequência, independente da rotação do motor. E o normal é a gente ter alteração de frequência, se isso for turbo, estou imaginando que seja o turbo, né? Conforme ele acompanha, né? Ele se altera junto da rotação do motor. Aqui não, aqui ele parece estar, a impressão que dá é que esse soprinho, esse assovio, ele está sempre constante, ele vai... Eu não sei se está pegando isso no vídeo, tá? Esse barulho ridículo que eu estou fazendo com a minha boca. Né? Ele... Não é... Entendeu? Liquidificado, não. Fodeu. Os caras vão me crucificar agora. Então é isso, senhores. A disruptura do GTS, do 911, né? Fiz aquela comparação inicial do que significou o 930 para quando ele entrou com a primeira turbina no desmilinguido 911, que estava mais perto de um Fusca do que de um carro esportivo naquela época, e transforma o carro, né? Eu acho que sim, essa é um comparativo muito plausível, né? E da transferência do motor a ar para o motor refrigerado a ar para o motor refrigerado a água, não faz diferença nenhuma, na boa. Na verdade dava até para extrair mais potência depois que você ia para a água, né? Calor latente diferente, com aquelas aletinhas de Harley Davidson lá na camisa. E o GTS novo, né? Qual que é a impressão que dá? Cara, se eu for comparar com os outros híbridos que eu já dirigi até então, dos quais eu tinha versão combustão, você tá... o quê? 320 e 330e. 330e, você sente a traseira pesada. O carro agacha mais, você pega as ondulações, você sente que tem uma massa ali, né? Aqui, a impressão que dá nesse circuito de bosta que eu tô fazendo aqui dentro de rua, né? Parece um 911 comum. Se tem peso extra, ele tem, né? Algumas libras a mais. Caraca, puta aquela merda. Parece um 992. Essa é a verdade. Não tô sentindo um peso extra. Estaria mentindo se estivesse falando. O mais comum é você pegar o spec e falar: agora eu estou sentindo que o carro estava... Não, pra mim é um 911 comum, cara. Vai andar que nem turbo? Não sei, não dá pra dizer. Eu teria que andar no mesmo dia numa carreira e numa turbo para relembrar essas nuances e aí ter um parâmetro de comparação para vocês, tá? Não é o objetivo do vídeo aqui, tá? De novo, disruptura problemas no momento ronco. No futuro a gente não sabe como é que vai ser o pós-venda desse carro, a gente não sabe como vai ser a questão dessa complexidade extra que foi adicionada no projeto. E existe uma máxima da engenharia que é: se você quiser confiança, adicione simplicidade, né? É só você ver, por exemplo, a evolução do motor Falcon da SpaceX, né? E aqui o 911 está indo no caminho ao contrário. No caminho ao contrário que a própria Porsche trilhou com o 911, de ser um carro confiável, né? Eu não vou dizer inquebrável, mas confiável, de manutenção confiável, previsível, né? A complexidade, ela traz novos pontos de falha. Eu já venho falando isso há muito tempo aqui no canal, e a gente sabe que isso é apenas o tempo para responder essa. O restante vai ser palpite, vai ser porcheiro aí balbuciando, porque o Porsche não quebra. Porsche é perfeito. Não é assim? Então, assim, vamos torcer para que no longo prazo esse seja um sistema que dê menos problema do que a gente está vendo nos outros carros que estão trilhando o mesmo caminho em outras marcas.
Porsche tem potencial para isso. Vamos torcer para que isso seja realidade daqui a alguns anos. E o restante, cavalheiros, é botar o carro na pista, ver os números para quem se importa com isso. O que mais que eu não expliquei aqui nesse vídeo? Isso aqui não é um e-hybrid que nem a gente tem lá na Panamera, por exemplo, que eu ponho no modo elétrico e aí o carro anda, né? Faz o seu movimento apenas com o motor elétrico. Aqui a gente está sempre numa combustão e o motor elétrico ele é um complementar, né? Quando eu aperto isso aqui e dou a patada, aí entra esse motor elétrico. Ele é mais parecido com um mild hybrid, que geralmente utiliza ali alternador, né? Ou aquele da Mercedes, que é motor de partida, alternador, gerador, tudo junto, né? Ele é mais parecido com esses carros do que um plug-in e hybrid. É mais parecido com talvez um Prius. Aí vocês vão falar, tá falando mal do Porsche. Não estou falando mal do Porsche, estou fazendo comparativos aqui que eu acho que eu acertei 90% deles, vai. Vou dar a margem, porque isso aqui, que nem eu disse, é tudo feito nas coxas, tudo aqui no tempo que a gente tem oportunidade, meio que sem roteiro, eu vou criando o vídeo na minha cabeça. Certo? Certo, caralho, como você fala, eu também concordo, eu falo demais. O que mais que eu falei aqui que eu tenho que falar do carro? Gostei do painel? Cara, convenhamos, para dia a dia, uma tela, ela é mais útil, né, do que o analógico. Daqui a 100 anos é analógico, é um Rolex, né? Lembra que a Rolex tentou entrar na moda dos Apple Watch lá, quando saiu Apple Watch não, quando saiu os relógios de quartzo, né? O Japão, a Ásia chegou com os relógios de quartzo, aí de repente, que isso, engrenagem, mola, isso é coisa do passado. Agora aqui o 007 usa um Seiko com radar, né? E aí nem a Rolex, né, na época deixou de entrar na moda. Eles fizeram lá, né, não só a Rolex, outras grandes relojoarias suíças chegaram a criar o seu segmento ali de relógios de quarto e nenhuma deu muito certo. Hoje em dia você vai comprar um Apple Watch, que é um item descartável, ou um Seiko, você compra baratinho. Hoje o preço do Rolex, que é tudo engrenagem, mola, né? Como é que é? Eu deixo esse comparativo aí para vocês. Talvez esse esquema de híbrido aqui faça mais sentido. Porque diferente da SF90 que eu gravei aqui no canal, e lá eu dei o título do carro mais estranho que eu já dirigi, eu estou dentro de uma 911, de uma 992, de todas as que eu já dirigi na minha vida. Tive essa oportunidade, eu estou dentro de uma assim, o pacote ainda é muito familiar, né? Eu não vejo o motor elétrico como o principal cantor de um coral. Eu vejo ele no plano de fundo, entendeu? A estrela aqui principal, o tenor, que vai fazer aquela área, né? Vai chorar as pitangas na frente do palco, ainda é o motor a combustão, né? Tô viajando, né? Ai, meu Deus. Enfim, que ópera essa aqui? Seria a Wagner aqui, né? Alemão. Não é alemão, é sérvio, é romeno, é Reino Unido, até China. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e esta é a Vanguard. Tchau. Botão vermelho. Vamos de novo. Vamos fazer esse final de novo? Por motivos diversos. Caralho, como anda isso aqui, velho? Puta merda, velho.
Então, cavaleiros, vamos pro final do vídeo de fato, né? Porque ali foi tudo muito embolado, né? De certa forma, muita coisa acontecendo, eu tentando extrair algumas coisas, tentei montar um vídeo no final, mas enfim. Número 1, 992.2 é um puta carro, beleza? Em termos assim de desempenho, é um negócio que impressiona mais ainda do que a geração inicial ali da 992, que já foi um divisor de águas para mim no quesito performance. A questão é o seguinte, eu tô velho, entendeu? Sim, tô velho não, tô ficando velho, então eu tô ficando meio ranzinza, né? E certas coisas que antigamente me chamavam a atenção, etc. Tipo desempenho, números em pista, numbering, não sei o quê. E outra, vou falar mais do mesmo, que vocês já viram aí em todos os reviews aí de cara que pegou o carro, leu release de imprensa, vomita pra você. Me interessou outras coisas aqui nesse vídeo, para saber os parâmetros de funcionamento do motor, por exemplo. Me interessou fazer uma análise da indústria, né? Que isso é o que eu vivo aqui no dia a dia. Da onde estão vindo as peças? Essa mudança para o leste europeu foi inesperada, né? A gente via tudo sendo deslocado para a Ásia e agora começaram a surgir novas... esse tipo de coisa que eu fico vendo aqui, entendeu? Então, assim, sensação do carro, né? Isso, puta, mais um carro a combustão que está sendo estragado por um sistema híbrido. Não é por aí, cara. O 911, acho que foi um dos primeiros carros que manteve aquela essência ainda, né? Você, diferente da SF90, que eu até citei no vídeo, né? Você não tem aquela desconexão de entrega de torque de dois motores, né? Um em cada eixo. Na SF90, o motor a combustão, ele às vezes parece que está desconectado do empuxo que está empurrando o carro para frente, né? Isso porque lá os motores elétricos são muito mais potentes, inclusive. O 911 talvez foi essa solução que a Porsche achou para fazer um carro esportivo, que é o mercado deles, manter a essência do produto, odeio essa palavra, produto, não, porque enfim, olha eu de novo, manter a essência do carro 911, certo? Mas ainda assim, ser complacente com as legislações, mesmo assim, tentar lançar respostas para esses problemas que ninguém tem, que as legislações aí estão botando na frente da indústria, né? E ainda fazer um carro de entusiasta. O 911 992.2 GTS é um carro de entusiasta? Vai andar na frente? Vai. Inclusive o próprio dono, né? Eu fico imaginando como é que vai ser agora o Porsche Club, como é que vai ser o handicap dos carros, né? Com esse desempenho agora do GTS, né? Teve uma briga uns 2 anos atrás aí, acabou até uma carreira nossa aqui ganhando lá o final do clube, né? Tava com modificações nossas, que foi um pouco desse jogo de números, né? Potência, regulamento, handicap, né? Estamos falando de números, então vamos ver na prática, né? Como é que eles vão brincar com essa parte de handicap agora? Não sei. Então onde eu quero chegar com tudo isso? Tô cansado de fazer vídeo falando mais do mesmo, entendeu? Tô querendo ver essa novidade por outros aspectos, acho que eu consegui passar um pouco disso para vocês, né? Ainda é um puta carro. Se todos os outros híbridos seguissem uma linha parecida, eu acho que ainda há esperança de certa forma, né? Mas Guilherme, qual você pegaria? Você pegaria a carreira nova 100% combustão, com T-Hybrid, que não sei o quê? Eu pegaria uma 996 manual turbo, meu amigo, entendeu? Eu tô ficando velho, tá? Então vocês parem de me encher o saco aí. Nem tudo que é novo necessariamente está sendo pro bom, mas no caso do 911, ainda há esperança. Acho que essa é a conclusão que eu tô tomando aqui, né? Será que a gente está evoluindo? Não sei. Sabe o que dá impressão, cara? Ainda parece um 911, velho, mas acho que se a gente comparar a mesma puxada na GTS anterior, vai dar uns 20 km de diferença, assim. Só que o carro, ele é tão apontado
Ele é tão seguro de si que é aquela, opa, será que eu tô nessa? Sei lá. Entendeu? E tem uma outra coisa também que a gente precisa falar sobre a preparação aqui, né? Eu não vou trabalhar provavelmente mais com razão de pressão, porque eu não tenho wastegate. A dúvida é como que o controle de carga desse motor ou daquela turbina ele é dividido. Quais são as tabelas, como funciona o mecanismo de pressure ratio? Será que é por rotação? Será que é por razão de compressão? Será que eu vou entrar na área, no mapa do compressor e baixar 20%? Só depois da gente baixar o mapa para ver como é que faz aqui, né, para aumentar a carga desse motor. Mas enfim, eu estou devaneando aqui para variar, né? Aguardem.